Hoje, em nossa escola dominical, o nosso tema é dificuldades na caminhada. As dificuldades que se apresentam em nossa caminhada, e não são poucas. Todos nós que um dia abraçamos a causa de Cristo, falamos para o Senhor que nós queremos servi-lo, as dificuldades surgem de todos os lados. Deveria ser o contrário, não é verdade? Quando nós aceitássemos a Cristo Jesus, a nossa vida deveria virar um mar de rosas. Aí você olhar só as coisas assim. Mas, em contrapartida, vemos que aparece tanta dificuldade, tanto problema. Mas por que isto, amados? Antes, nós estávamos no meio de uma massa, era tudo muito comum, não tinha diferença. Era tudo igual. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a nossa vida apareceu. Nós tornamos-nos diferentes. Chamamos a atenção daqueles que são amigos, daqueles que são próximos e principalmente daquele que hoje tem um ódio grande para com a gente. E esse é Satanás. Satanás tem um ódio mortal para conosco. Se estivesse no controle dele, com certeza, ele ceifaria as nossas vidas. Ele nos destruiria. Ele acabaria com a nossa raça. Mas nós temos o Senhor que é o nosso escudo, o Senhor que é o nosso protetor, é o Senhor que acampa ao nosso redor, diz a palavra que Ele coloca os seus anjos a nos proteger, e é por isso que nós não somos consumados, é por isso que nós não somos destruídos. Amém, gente? Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 29, versículos 23, depois do 57 até o 62, nos diz a palavra: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos pela tua revelação, pela tua direção para as nossas vidas. E que nós, ó Deus, possamos nos colocar à tua disposição em todos os aspectos, para que teu nome seja honrado e seja glorificado. E nesse estudo, Senhor, fala conosco para que nós possamos aprender como melhor te servir e superar as adversidades que surgem em nossa caminhada. Ó Espírito, fala conosco, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, aceitar Jesus Cristo como Senhor não é fácil. Não é. Nós temos visto que as pessoas pregam por aí que é muito fácil aceitar Jesus. A decisão em si é fácil. Geralmente levanta a mão aqueles que querem aceitar Jesus Cristo. E as pessoas geralmente aceitam a Jesus, levantam as mãos. E muitos levantam as mãos, no entanto, aceitar Jesus de fato, viver a verdade de Cristo, depende que nós entreguemos todo o nosso ser para Jesus Cristo. É uma dedicação total, uma consagração de todo o nosso viver. Todas as nossas atitudes serão para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando nós iniciamos de fato a caminhada com Cristo, quando nós nos entregamos a Ele e vamos começar a dar os primeiros passos, os problemas surgem. Meu Deus do céu! Quantos problemas surgem na nossa caminhada? São as provações que aparecem. E elas vêm de todos os lados, vêm do oeste, vêm do sul, vêm do leste, enfim, de todos os lados aparecem as dificuldades, aparecem os problemas, porque o Senhor, Ele nos chamou e nos marcou com o Espírito Santo de Deus.
Antes éramos uma luz apagada, e quando nós aceitamos a Cristo, tornamos-nos uma luz acesa, e a consequência é que todos podem ver a nossa luz. E a partir desse momento, não só os homens conseguem ver em nós Cristo Jesus, mas também o nosso inimigo maior, Satanás, ele consegue nos enxergar de longe e aponta para nós todas as suas armas. Ele volta para nós todo o seu exército e ele coloca ao teu redor uns bichinhos feios chamados de demônios, e esses estão aí para te perturbar, estão aí para roubar a tua paz, estão aí para fazer você tropeçar, para fazer você errar. E se você não vigiar, como diz a palavra, e se você não vigiar, você será derrotado, porque o inimigo, ele vai conseguir fazer que você erre o caminho e se afaste da presença do Senhor, desistindo assim da caminhada com Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que muitos desistem da caminhada. Eu creio que todos aqui que não vieram de berço evangélico, mas que aceitaram a Jesus posteriormente, todos após aceitar Jesus, passaram por algum tipo de dificuldades. Não é verdade? Passaram. Muitas vezes é a própria família que se levanta, e essa é a que mais se levanta. A família se levanta e há uma complicação. Quando é uma senhora casada e o esposo não vem junto, muitas vezes é uma perseguição terrível, vira aquela confusão dentro de casa. Enfim, vai por aí. As dificuldades são muitas e elas estão sempre presentes na vida da gente, e delas nós não vamos poder escapar, como promete os falsos profetas de plantão. Eles dizem que vocês podem e que nós podemos ter uma vida de paz, uma vida de bem-estar, de sucesso nessa terra. Mas o Senhor não nos promete isso. O Senhor nos promete que teríamos aqui algumas aflições para superar, para passarmos por sobre elas. E a promessa maior é nos céus, e lá sim teremos uma eternidade de paz e de vitória na presença do Senhor. Amém? O primeiro ponto: onde estão as dificuldades? Onde estão as dificuldades? Queridos, nós vamos a seguir destacar algumas dificuldades que são comuns na nossa vida. Elas são muitas, já falamos disso, mas vamos destacar algumas para que nós possamos vigiar e não cairmos nas artimanhas do maligno. O novo convertido enfrenta uma série de problemas, mas um dos primeiros que surgem são os sentimentos. E essa questão dos sentimentos realmente é complicada, muito complicado. Quando ele começa a sentir a angústia em decorrência da observação da palavra, não persevera e desiste. Aí ele começa a sentir a dificuldade, começa a sentir um problema aqui, um problema ali, e ele acaba por fim a desistir da presença de nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos, irmãos, confiar em nossos sentimentos, mas verdadeiramente depositar nossa confiança em Cristo Jesus. É estarmos continuamente com nossos olhos focados em Jesus. Jamais darmos lugar para nenhum tipo de confiança, não darmos lugar para nenhum tipo de sentimento, ou abrirmos espaço em nosso coração para que esses sentimentos, que geralmente são de desânimo, são ruins, possam nos fazer desistir da caminhada. Amém? Observe esta ordem para crescer firme e forte na fé. Primeiro lugar, acreditar integralmente na palavra de Deus. Se você quer, e se nós queremos, irmãos, uma vida de vitória com Cristo Jesus, o nosso primeiro passo é crer, é confiar integralmente na palavra do Eterno. Isso nos dá condições de seguirmos a caminhada sem nos deixarmos envolver por nenhuma sorte de filosofias, nenhuma sorte de práticas daquelas que não procedem do Senhor. Outro aspecto é que tenhamos fé. A fé é fundamental. Sem fé, nós não vamos conseguir alcançar a graça do Senhor. E o terceiro lugar, os sentimentos, segundo Deus, surgem e crescem de acordo com a caminhada. Quanto mais firme, determinado, mais características de Cristo serão impressas na nossa vida. São 3 pontos que são fundamentais para nossas vidas. Mesmo nós que já estamos há mais tempo servindo ao Senhor, temos que observar esses pontos para que tenhamos a vitória. Precisamos crer integralmente na palavra de Deus, ter uma fé inabalável e, por fim, sentimentos segundo o Senhor.
E isso conseguimos quando nós cultivamos Cristo na nossa vida. O Espírito vai habitar em nossos corações e todo o nosso ser será direcionado para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Onde estão as nossas dificuldades? Letra A, nas tentações. O que é tentação? Tentação, irmãos, são as investidas do maligno contra a nossa vida. E ele investe do menor ao maior. Se você tem um compromisso com Cristo Jesus, impossível que você não seja alvo das tentações do maligno. Ele vai apontar para você as suas garras, ele vai tentar fazendo você desistir da caminhada. Satanás, ele tem planos contra a tua vida. Não se esqueça disso. Você não é esquecido pelo diabo. O diabo só esquece de você a partir do momento que você perde a comunhão com Deus. Aí você já é dele, ele não lembra de você. Mas se você tem comunhão com o Senhor, você está ali, vivo, na mente do maligno, e ele tem planos para você. E um dos planos é fazer você voltar às velhas práticas. Quem bebia, volta a beber. Quem fumava, volta a fumar. Quem consumia drogas, volta às drogas. Quem era da prostituição, volta à prostituição e vai por aí. É assim que Satanás faz. Ele tenta trazer, irmãos, à tona sentimentos que nos eram agradáveis quando nós estávamos no mundo. Sentimentos que eram bons para a gente. Sentimentos e também práticas. Por que sentimentos? Porque a pessoa que bebe, ela tem um bom sentimento, ela gosta daquilo, ela faz com prazer. Da mesma forma que a pessoa que fuma, que mente, vai por aí. O pecado sempre gera prazer na vida do homem. E ele, irmãos, o inimigo de nossas vidas, ele aproveita e ele sabe dessa deficiência, vamos colocar assim. E ele sabe dessa deficiência e investe nela. Nós somos deficientes porque somos pecadores, estamos sujeitos a toda sorte de males, porém quando Cristo Jesus entra em nosso coração, o Senhor nos blinda, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos envolve e nós conseguimos vencer as dificuldades. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então essa é a verdade. Se você resistir ao maligno, se você resistir às tentações, o maligno fugirá de nós. Ele não conseguirá vencê-lo. Essa é a vitória prometida pelo Todo-Poderoso. No meio das tentações, olhe para o Senhor. E ainda 1 João capítulo 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos cair, sim. O cair é do homem, como dizem por aí. O levantar é de Deus. Vamos tropeçar de uma forma ou outra em algum lugar. Mas se você tropeçar, você não tem o direito de perseverar na prática do pecado. Ah, eu tropecei, eu caí. Levante-se. Ah, eu tropecei, eu errei. Levante-se. É assim que o Senhor quer que vivamos, irmãos. Ele quer que nós não fiquemos caídos no pecado. A tentação vem, temos que resisti-la, mas se por um motivo ou outro tropeçarmos, não fiquem no pecado. Amém? Então uma das primeiras dificuldades que nós temos na caminhada são as tentações. São as tentações. Onde estão as nossas dificuldades? Letra B, no orgulho. Quando a nossa fé é firme em Cristo, é natural o crescimento espiritual. Nós vamos crescer. Quando a nossa fé está firmada em Jesus, temos o nosso olhar em Cristo, nós vamos crescer. Isto é natural, amados. Mas, fique atento. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, o tal do orgulho é um sentimento que entra meio que disfarçado na vida da gente. E se nós não vigiarmos bem, nós vamos ter orgulho de coisas que são até vergonhosas. Só que é nosso, e nós sentimos orgulho daquilo. Tem pessoas que têm orgulho da forma que fala, outros da forma que canta, outros porque moram na parte mais central da cidade,
outros porque moram numa casa melhor do que outro. Enfim, o orgulho, ele se apresenta de muitas formas na vida da gente. E até mesmo as pessoas que são mais simples, elas podem conservar o orgulho dentro do coração. E nós precisamos vigiar para que o orgulho jamais encontre lugar na nossa caminhada. Porque é uma das dificuldades que não aparece tanto, mas está dentro do coração e expulsa o Senhor, o Espírito Santo de dentro do nosso ser. Irmãos, nós não podemos de forma alguma abrir o peito para toda sorte de ações ruins. Nós não podemos. Nós temos que andar com o nosso escudo no braço. E o escudo, irmãos, ele procede de uma vida de fé, de uma vida de compromisso com Cristo Jesus. Amém? Nós temos que vigiar, portanto, vigiar o nosso coração para ver se o orgulho não encontrou lugar na nossa vida. Vou dar alguns exemplos dentro da igreja. As pessoas que cantam. Gente, o tal do cantar é bom, Deus se agrada. Mas o que tem levantado pessoas cheias de pecado não está escrito. Há muitas pessoas que cantam de uma forma muito bonita. E todo mundo fala como você canta bem, aquela coisa toda, e aquilo cresce dentro do coração um sentimento ruim, amados. E as pessoas param de cantar para o Senhor para cantar para o homem. E ensaiam e vão à perfeição para agradar os ouvidos do homem. Temos que ter cuidado. As pessoas que cantam, as pessoas que louvam, precisam ter cuidado para não tropeçar no orgulho. Outra classe que é extremamente orgulhosa, os chamados instrumentistas. Misericórdia, o povo orgulhoso. Com raras exceções, mas são orgulhosos. Tem um tal de baterista, que misericórdia de Deus. O cara faz barulho para incomodar, nem é para louvar, mas para incomodar todo mundo. Nada contra vocês, bateristas, nada contra vocês. Mas é preciso cuidado, porque o cara se acha, sei lá, o último biscoito recheado do pacote. Ou turminha orgulhosa são os do contrabaixo. Não sei porquê. Os guitarristas, enfim. Os amados que são instrumentistas precisam vigiar muito para que o orgulho não entre no coração. E geralmente entra e tocam para o homem ver, para o homem ouvir e para o homem elogiar. E a partir desse momento deixou de ser louvor e tornou-se um tropeço na vida da pessoa, porque ela perde a comunhão com Cristo, perde a comunhão com Cristo Jesus. Pode até tocar, agradar todo mundo, mas não agrada o Senhor. Onde estão as nossas dificuldades? Letra C, nos sofrimentos. Amém? No início da caminhada com Cristo, geralmente tudo é alegria, mas é fato. A pessoa fica feliz, empolgada, não falta um culto, enfim, quer fazer todas as coisas, mas as provações chegam, Vêm as dificuldades, porque o maligno, ele tenta roubar essas pessoas da presença do Senhor e semeia a dúvida. Aparecem os familiares com dificuldades, os familiares que falam mal, que tentam afastá-los do caminho do Senhor. Aparece uma série de dificuldades e essas pessoas, se não estiverem realmente firmes no propósito de servir a Cristo Jesus, elas desviam-se do caminho e elas optam por andar por caminhos diferentes daquele que o Senhor deseja para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esta é a nossa verdade, irmãos. Somos novas criaturas. Precisamos viver como novas criaturas em todas as áreas da nossa vida. Cuidado, portanto, com as tentações. Cuidado com as tentações, com o orgulho e com os sofrimentos que são causados por amar e por querer estar na presença do Senhor, para que essas situações não te desviem do caminho, para que elas não venham fazer vocês tropeçarem na jornada. Amém? Segundo ponto, 4 terrenos. 4 terrenos. Qual é o nosso? Nós vamos ler textos que estão em Mateus capítulo 13,
a partir do versículo 4 e seguintes. Jesus contou uma parábola em que apresenta as dificuldades comuns àqueles que o seguem. Veja qual é a tua situação, que tipo de terreno é a tua vida. Vamos ver qual é o terreno da nossa vida. Letra A, à beira do caminho. Mateus capítulo 13, versículos 4 e 19. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão à beira do caminho. O terreno é aquele que está à beira do caminho. A semente vem, a semente é colocada. No entanto, o maligno vem e consegue, irmãos, consegue arrancar aquilo que foi plantado no coração. Esse texto é muito interessante porque o Senhor Jesus primeiro descreve as condições. E no final do texto, mais para o final do texto, ele dá a explicação de cada uma desses pontos, de cada um destes pontos. Esse que nós lemos, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. No versículo 19 está a explicação. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra de Deus, ela é fundamental para que nós possamos ter raízes. Se as pessoas, se alguém aceita Jesus, mas se não se aprofunda no conhecimento de Cristo, se não procura conhecer o Senhor, se não procura saber o que Deus quer para a sua vida, não vai continuar, não vai perseverar, vai cair. Fica uns tempos ali na igreja, mas some. É assim que acontece. Nós, amados, precisamos ter a palavra de Deus como meta na nossa vida. Meta de lê-la, meditarmos, estudarmos, conhecermos. Precisa ser meta na vida do servo de Deus, o conhecimento da palavra, sem a qual impossível estarmos de fato na presença de nosso Senhor e Salvador. E quando as dificuldades surgem, as dificuldades aparecem, nós vamos tropeçar, vamos desistir de Cristo Jesus. Amém? 4 terrenos, qual é o nosso? Letra B, o solo rochoso. Mateus capítulo 13, versículos 5, 20 e 21. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém? Temos visto muito isso, não é verdade? As pessoas que aceitam Jesus, felizes, alegres, querem fazer tudo que estão ao alcance. Querem cantar, querem pregar, querem isso, querem aquilo, não perdem um culto. Mas passam os dias e você vê que essa pessoa vai deixando, vai perdendo essa força. De quem é a culpa? A culpa, irmãos, é nossa. A nossa comunhão com o Senhor, ela é pessoal. Eu não posso fazer que você tenha comunhão com o Todo-Poderoso. E também não posso tirar a tua comunhão com o Todo-Poderoso. Eu não posso dar nem tirar. Se você colocar a tua vida em Cristo, Ele selará. Mas se você sair da presença do Senhor, é você que vai sair. Ou seja, o externo não pode interferir na nossa vida com Cristo Jesus. Seja quem for, nós não podemos perder essa comunhão. E vemos que Jesus apresenta as dificuldades comuns a esse terreno. E as dificuldades são angústias, abandono, críticas, desprezos, perseguições. E a origem de tudo isso muitas vezes está em amigos, em familiares, em pessoas próximas. Temos que estar atentos para que nós não venhamos a desistir
desistir da caminhada, mesmo quando já existe raízes. Muitas vezes tem raízes na nossa vida, mas nós desistimos, porque a terra ela é superficial, a terra não é profunda e a raiz não desce. Mais uma vez, precisamos ler a Bíblia, cultuar o Senhor, buscar o Senhor e estar cada dia mais na presença do Mestre. 4 terrenos. Qual é o nosso terreno? Letra C, entre os espinhos. Mateus capítulo 13, versículo 7 até o 22. E disse Jesus: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A explicação de Jesus: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Amém? É muito comum também, muito comum nós vermos isso. São aquelas pessoas que ouviram a mensagem, entenderam a mensagem, aceitaram a Jesus, porém, no seu dia a dia, o coração pendeu para a carne, o coração pendeu para as coisas dessa terra, e eles amaram mais aquilo que a terra oferece, amaram mais as riquezas, mais os prazeres, mais a beleza deste mundo, e por fim, desviaram-se dos caminhos do Senhor, abraçaram aquilo que Satanás tinha a oferecer. Este é um dos terrenos que nós temos visto com muita constância dentro da igreja. Quantas pessoas, e aqui em nosso meio, nós temos exemplos disso, pessoas que andaram conosco tanto tempo, mas chegou um ponto que o mundo mostrou-se agradável, legal, e essas pessoas deixaram de andar, e estão hoje no mundo servindo a Satanás. Elas foram conquistadas pelo diabo, literalmente. Foram conquistadas. O diabo abriu seus olhos e eles conseguiram ver a beleza do mundo. No entanto, quando o diabo abre os olhos do homem, os olhos são fechados para o Senhor. Estejamos atentos a esta realidade. E o 4º terreno, e esse é o nosso, glórias a Deus, vocês que estão aqui, creio que somos o terreno, a boa terra, o terreno da boa terra. Mateus capítulo 13, versículos 8 e 23. Disse Jesus: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E Cristo explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém, igreja? Somos nós, igreja? Oh, glórias, aleluias, somos nós. É a palavra, irmãos, que adentrou os nossos corações, e ela encontrou o terreno, e ela encontrou um terreno bom, um terreno adubado, uma terra pronta para produzir. E quando a palavra do Senhor alcança pessoas que querem isso, elas crescem na presença do Senhor, são levantadas na obra. E esse crescer e frutificar, irmãos, é exatamente aquilo que o Senhor diz para nós. Ele quer que nós não sejamos meramente membros de igreja, mas que sejamos servos com compromisso, que queira fazer alguma coisa para a honra e para a glória dele próprio. Aí o Senhor derrama os dons. Os dons são dados na igreja. Uns são levantados para uma área, outros para outra, enfim, que a igreja é o corpo. E o corpo tem muitos membros, tem dedo, pé, mão, cabeça, braço, peito. E cada um desses membros serve para algo. Cada um, nenhum deles estão em nosso corpo sem utilidade. Todos eles têm utilidade. Nós somos a boa terra, glórias a Deus por isso. E todos que estão aqui têm uma utilidade dentro da casa do Senhor. Muitas vezes nós é que não temos procurado sermos úteis, não temos procurado a nossa utilidade. Mas não há no reino dos céus servos que não sirvam para nada. Todos servem, e a Igreja Missão Vivos valoriza isso. E eu já falei quantas vezes, se quiserem sair pregando, não serão chamados à atenção porque pregaram a palavra. Igrejas não permitem que as pessoas preguem a palavra. Se descobrirem que fizeram uma reunião ali para pregar a palavra, são chamados e são exortados. Em alguns casos vão para o banco, como dizem, colocam no banco.
Mas nós queremos é que vocês preguem o Evangelho, porque é mandamento de Cristo, é mandamento do Senhor. Nós queremos que haja comunhão, que não haja rebelião, que rebelião é pecado, evidentemente, né? Mas, se querem fazer a obra, que faça em nome de Cristo Jesus, e esmere-se para que faça o melhor. Amém, amados? Dificuldades na caminhada. Onde estão as nossas dificuldades? Nas tentações, nos orgulhos, nos sofrimentos. E ainda, quadro terreno. Qual é o nosso terreno? Qual é o terreno da nossa vida? Somos aquele terreno que está à beira do caminho? Ou que está entre o solo rochoso? Ou ainda, o terreno que está entre os espinhos? Ou somos a boa terra, na qual o Senhor planta a semente que cresce e frutifica? Sejamos a boa terra para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. As dificuldades, elas estão presentes na nossa vida, são comuns na nossa vida. Não há como fugirmos das dificuldades, não tem como fugir. Elas são inevitáveis, no entanto, nós podemos passar sobre elas de forma vitoriosa. A vitória do Senhor pode estar em nossas vidas. Terceiro ponto, exemplos de atitudes em relação a Jesus. Letra A, o precipitado. Atitudes precipitadas. São aqueles que se apresentam a Jesus, mas não estão dispostos a pagar o preço da renúncia e colocar Jesus acima de todas as coisas, inclusive acima da família e da própria vida. Muitas vezes as pessoas estão sendo precipitadas. Elas até tomam a decisão por Cristo Jesus, mas descobrem que a família e aquilo que esse mundo tem a oferecer são mais importantes e não honram o seu compromisso para com Cristo Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Cristo Jesus proferiu esta palavra, ele estava falando, irmãos, que os animais, as raposas, elas tinham os seus covis onde residiam, mas que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E nós, quando seguimos a Cristo Jesus, precisamos estar cientes que esse compromisso com Cristo, ele pode mudar por completo a nossa vida. Temos que estar cientes disso. E se a ação é precipitada, se a pessoa toma uma atitude precipitada, ela não vai conseguir pagar o preço de servir a Jesus. A salvação é grátis, a entrada nos céus é gratuita, mas pagamos o preço com a nossa vida, com o nosso testemunho no nosso dia a dia. Se não for dessa forma, não vamos alcançar a graça de estarmos na presença do Senhor. Exemplos de atitudes em relação a Jesus: aqueles que são precipitados e aqueles que são morosos. Letra B, o moroso. Este colocam outros interesses em primeiro lugar. E quando resolvê-los, aí sim estarão prontos a servir ao Mestre. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse texto nós lemos no início do nosso estudo, e aqui uma explicação a respeito dele. Esse sepultar os mortos foi a desculpa apresentada nesse ponto. Na verdade, não é que o pai estava morto e havia um velório, não é nesse aspecto. Mas ele queria dizer o seguinte: deixa primeiro meu pai morrer. É assim, significa isso. Deixa primeiro meu pai morrer. Ele não estava ali pronto para servir. Ele não estava disposto a servir. É o cara moroso, devagar, quase parando. Ah, não, depois que meu pai e minha mãe morrer, eu vou colocar-me à disposição para servir ao Senhor. Essa foi a desculpa apresentada por ele. Precisamos estar atentos, porque hoje fazemos a mesma coisa. Nós colocamos alguns pontos, não são nossos pais, porém, colocamos alguns pontos
primeiro a serem resolvidos para depois servir a Jesus. Mas Cristo, irmãos, não quer esperá-los. Jesus quer que a nossa atitude seja rápida, seja imediata, que nós tenhamos essa atitude de servir, de honrar o Senhor Jesus, no momento que fomos chamados. E o interessante é que no final desse versículo ele diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha só, Jesus não quer também que você venha para a presença dele e fique lá, só olhando as coisas, mas que faça o quê? Vai e prega o reino. Irmãos, deixe-me fazer uma observação. Pregar o reino não é dom, é mandamento. Entendam isso. Os dons são diversos, são centenas de dons. Alguns dizem que são 9, mas se você observar bem, o Senhor trabalha tantas áreas da nossa vida hoje, que você pode dizer que os dons são centenas. Principalmente nesses dias em que a tecnologia está aí, e tantas coisas mudaram em relação a 2000 anos atrás, que o Senhor trabalha as pessoas em áreas diferentes daquelas que não existiam há 2000 anos atrás. O Senhor dá dons, novos dons, para que a pessoa possa atuar em determinadas áreas, que hoje são comuns a nós. Portanto, os dons são centenas. No entanto, há um ponto que não é dom: a necessidade, a obrigação de pregarmos o reino de Deus. Este mandamento é para todos. Eu não sei falar, não sabe porque não lê a Bíblia. Eu não sei pregar, não sabe porque não ler a Bíblia. Eu não sei testemunhar, não sabe porque não ler a Bíblia. Mas por que tudo na Bíblia? Porque ela é a nossa fonte. Quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo há de nos dar a sabedoria para testemunharmos do amor de Cristo Jesus. Se queres ser pregador e precisas ler a palavra do Senhor. Tens que ler a palavra, tens que conhecer a palavra de Deus, igreja. Tens que conhecer a palavra. Mas o que é pregar? Mas o que é pregar a palavra? É pegar o microfone e ficar aqui na frente falando quase 1 hora com vocês? Não, não é isso. Pregar a palavra de Deus, e a maior pregação que eu vejo é o testemunho. O testemunho. Você que trabalha com muitas pessoas, se você tem um testemunho de servo do Senhor, se você tem um testemunho de servo fiel ao Todo-Poderoso, as pessoas te verão diferente, confiarão em você, e no momento da dificuldade te procurará para pedir um conselho. Mas, excetuando ainda essa espera pela pessoa vir até você, você pode ir a essa pessoa, e se você realmente tem uma vida que seja digna, ela vai te ouvir. Ela vai te ouvir. Vai te ouvir. Você pode sentar com teu colega e falar do amor de Cristo Jesus, sem complicações, ela vai te ouvir. Com certeza vai. Mas nós entendemos pregar a palavra com aquela história de crente chato. E às vezes as pessoas tornam-se crente chato. E crente chato é chato. Ou coisa chata é crente chato. Misericórdia. O cara passa o dia todo falando de Cristo Jesus, mas não vive Jesus. Não tem testemunho. E tudo o cara coloca Jesus no meio. Está certo que devemos viver Jesus, mas às vezes você banaliza. Você se torna insuportável. Você não tem sabedoria para colocar a palavra no momento certo. A pessoa chega até você, você tem que aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você tem que fazer isso, você vai para o inferno. Isso causa uma antipatia tão grande nas pessoas, que elas não querem te ouvir mais. Não querem te ouvir, porque você só fala de inferno, do diabo, de Satanás, de pecado, e a tua vida restringe-se a isso, e esquece de falar do outro lado, gente. Ninguém evangeliza dizendo que a pessoa vai para o inferno. Não evangeliza usando o nome do diabo. E as pessoas esquecem, confundem isso, o diabo gosta, porque causa rejeição nas pessoas. Evangeliza-se falando de Cristo e do seu amor. A fonte de evangelismo, irmãos, é Jesus. Ele é a boa nova. Nós precisamos falar a respeito dele.
da necessidade de tê-lo como Senhor para que possamos alcançar os céus, e ninguém fala dos céus, só fala do inferno. E os céus tornam um lugar chato pra caramba também, porque ninguém fala da grandiosidade do que é os céus, mas só fala do mal, fala das coisas ruins, irmãos, e as pessoas tornam-se chatas e não conseguem alcançar os seus colegas. Último tópico: exemplos de atitude em relação a Jesus. Letra C, o tranquilo. Ele é contraditório, incerto, olha para trás, não sabe bem o que quer. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Há muitos que estão vivendo assim. Eles querem primeiro aproveitar o mundo, aproveitar aquilo que o mundo tem a oferecer, para depois seguir a Cristo Jesus. Não sabe bem o que querem, não sabe bem o que quer da vida. Nós precisamos, irmãos, a partir do momento que colocamos a mão no arado, jamais olharmos para trás e seguirmos em frente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. 3 exemplos de atitudes em relação a Jesus. O precipitado é aquele, amados, que não está disposto a pagar o preço, renunciar ao pecado, mas querem fazer a obra. E nós não podemos de forma alguma agir desta forma. Letra B, o moroso é aquele que quer que a família morra primeiro, que tudo se resolva para ele, para depois seguir Jesus. E o tranquilo é aquele que é contraditório, que é incerto, que não tem convicção de nada na vida, e tudo está muito bom. Conclusão: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Estas são palavras de Cristo Jesus. No mundo passais por aflições. O Senhor diz que nós não vamos escapar dela. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e essa vitória está ao nosso alcance. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Nós precisamos perder a vida por causa do Evangelho. E perder a vida é morrer para este mundo, morrer para nós mesmos, para que a vontade do Eterno esteja dentro do nosso coração. E quando nós estamos vivendo a nossa vida, o Senhor com certeza não está dentro de nossos corações, porque vamos viver a nossa própria natureza, as nossas próprias vontades. E ainda no versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu falo que o Evangelho é muito simples, mas ele requer dedicação, ele requer que você abra mão de si próprio, para que o nome santo de Deus seja honrado e glorificado na nossa vida. Irmãos, as dificuldades da caminhada. Nessa caminhada com Cristo Jesus, certamente teremos dificuldades, muitas delas. Eu creio que vocês têm enfrentado essas dificuldades. Eu também tenho enfrentado-as. No entanto, se perseverarmos no Senhor, se ficarmos firmes, o Senhor nos dará a vitória e vamos conseguir alcançar os céus. No entanto, se as dificuldades que são colocadas em nossa caminhada por Satanás, elas crescerem tanto, a ponto de nos impedir de andar, nós vamos perder o contato com o Senhor e vamos errar o caminho dos céus. Nós não podemos, amados, nós não podemos permitir que nada nos afaste da presença do Mestre. Nada é nada. Nada, portanto, pode nos afastar da presença do Senhor. E é isso que Cristo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, não permita que nada, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Amém, igreja? Que o Senhor nos dê forças, e essa força é fruto da nossa busca, da semente plantada na boa terra, para que nós possamos resistir às tentações, às dificuldades, resistirmos aos sentimentos ruins e assim sermos
sermos vitoriosos nessa caminhada com Cristo Jesus. Estejamos atentos, irmãos, porque os dias são de grande engano. São de grande engano. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos por esta palavra, te louvamos por esse estudo e queremos pedir, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração para que os nossos passos sejam firmes e quando surgirem as dificuldades, os problemas, que certamente hão de surgir, tenhamos forças para superá-los, passarmos sobre eles. Ó Deus, abençoa a tua igreja, sustenta a tua igreja, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Mensagem número 610.